Olá, queridos, tudo bem com vocês? Olha onde eu tô. Tô aqui perto da VUCA. Não deu saudade não, é porque eu fui ali na vila resolver algumas coisas. Tô aqui no caminho de casa. Decidi parar aqui essa noite. Eu dormi com Provérbios 10:22 na cabeça, que diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E essa reflexão vai ser bem breve, que eu tô aqui bem corrida, daqui a pouco tenho que chegar em casa e tal. Mas eu gosto muito desse provérbio, quando ele diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Eu acho muito interessante quando a gente fala sobre riqueza. Automaticamente, quando se fala sobre riqueza, a gente leva o nosso pensamento sobre a questão financeira. A gente automaticamente associa a riqueza com a questão financeira. Quando se fala de enriquecer, rapidamente a gente pensa no poder aquisitivo, a gente pensa em dinheiro. Mas esse provérbio traz uma verdade muito profunda quando ele diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Isso quer dizer que ser abençoado, ser bem-aventurado, tem muito a ver com prosperidade. E prosperidade, ela vai além, ela abrange muito mais do que o financeiro. Ela vai além do financeiro. Uma pessoa próspera, ela é rica sim, aquisitivamente, por que não, em bens materiais, mas ela também é próspera na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional, espiritualmente falando, sabe, nas relações interpessoais. Então, prosperidade no contexto cristão vai muito além do que você ter posses. Até porque, venhamos e convenhamos, tem muitas pessoas que têm posses e não são felizes. E tem muita gente que, aquisitivamente falando, não tem quase nada e são felizes. Então a gente observa que a felicidade, ela não se consiste em poder aquisitivo, mas ela se consiste na fé em Deus, na obediência em Deus. Se consiste em uma vida piedosa, sabe? E eu gosto muito desse provérbio. Eu sempre guardo ele no coração. E ontem à noite eu vi em algum post no Instagram, pertinho, quando já estava perto da hora de dormir. E eu acordei hoje com ele na cabeça. Provérbios 10:22, que diz: a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. E quando a gente fala nessa questão da prosperidade, muitas pessoas, em nome da prosperidade, elas acabam muitas vezes passando por cima de pessoas, passando por cima de princípios, sabe? E não estão alinhadas com a vontade de Deus. E muitas vezes elas até conseguem uma certa prosperidade financeira, mas tudo isso com o tempo desmorona, porque não é nada sólido. Eu conheço uma pessoa que está construindo uma casa em detrimento do sono de outras pessoas. Pessoas essas que são honestas, que trabalham e que lutam pelo seu. Então, assim, é incoerente você pensar em construir uma casa às custas do sono alheio, às custas... Deixa esse ônibus passar aqui. A galera da aviação não tá brincando em serviço não, viu? Tá trabalhando certinho. Então é impossível você construir um patrimônio à custas do sono alheio, à custa da paz alheia, e você dizer que isso é bênção de Deus. Com certeza Deus não está nesse negócio. Então o que vem do Senhor traz paz, enriquece. Por que enriquece? Porque se é construído sob o aval de Deus, então logo traz paz, logo traz saúde, logo traz bem-estar. E é isso que eu tenho buscado muito para a minha vida. Não tenho muita coisa não. Eu acho que hoje o que eu tenho de mais valor, financeiramente falando, no âmbito de prosperidade no geral, estou bem próspera. Na saúde,
estou bem próspera nas relações interpessoais, estou próspera espiritualmente. Mas se for questão de aquisitivamente falando, ainda estamos aí nessa caminhada, lutando. Eu lembro que agora há pouco eu passei na casa da minha tia, eu estava vendo lá um Instagram, e eu vi uma frase que diz mais ou menos assim, que não adianta pedir a Deus para abençoar, é do Papo de Riqueza, essa frase. É da página Papo de Riqueza. Eles falam sobre administração, educação financeira, e a frase dizia mais ou menos assim: não adianta você pedir para Deus abençoar aquilo que você tem preguiça de construir. E aí eu repostei esse post e eu coloquei assim, que Deus não tem varinha de condão. Então às vezes a gente pensa que por muito orar e pedir a Deus para abençoar, Ele vai ter uma varinha de condão lá do céu e vai construir as coisas. E na prática a gente vê que não é bem assim. Ou então a gente caminha de forma errada, a gente passa por cima de todo mundo, a gente muitas vezes tira o sono de pessoas, tira a paz de pessoas, a gente perturba ambientes, a gente até consegue construir algo e a gente acha, no fim, a gente ousa dizer que Deus abençoou. E verdadeiramente, biblicamente falando, Deus não está nesse negócio. Sabe, Deus não trabalha com mentira, Deus não trabalha com engano, Deus trabalha com a verdade, Deus é a própria verdade. Então eu deixo aqui Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, que a gente possa se apoiar nessa verdade, construir a nossa vida com base nessa verdade. A bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Você é rico? Se você é próspero espiritualmente, emocionalmente, nas relações interpessoais e em todas as áreas, com certeza você pode dizer que você é rico das bênçãos do Senhor. Um ótimo dia para nós. Vou encerrar aqui esse vídeo, meter pedal até em casa, que minha casa é logo ali. Fiquem com Deus.